Defesa do consumidor. Vamos começar agora com o nosso companheiro Jorge Tardan. Muito bom dia, Tardan. Bom dia, grande Amaury. Tudo bem? Bom dia, ouvinte. Tudo. Amaury, diante dessa crise e dos pronunciamentos reiterados aí do nosso presidente no sentido de consumir, né, para minimizar o impacto da crise, vamos falar de automóveis, porque em relação especificamente a automóveis, nós tivemos incentivos efetivos, que foi a redução do IPI ou até a isenção no sentido de estimular a aquisição de automóveis. Então, nesse sentido, vamos dar algumas dicas para o nosso ouvinte, para o consumidor, diante da aquisição de automóveis, né, porque estão tentando facilitar a venda de automóveis, principalmente os novos. Claro que existe também aí consequências no mercado de imóveis, de automóveis usados. Mas a questão é a seguinte, a preocupação que o consumidor, o cuidado que o consumidor deve ter na aquisição do automóvel é verificar o seguinte: se esse automóvel que está sendo oferecido não está muito próximo de sair de linha. Então, nesse sentido, é até bom buscar revistas especializadas, porque você sabe que o simples fato de você retirar o automóvel da concessionária ou da agência, no caso de automóvel novo, ele já perde imediatamente 20%, ou seja, no dia seguinte que você comprou um automóvel novo, ele já perdeu praticamente 20% do valor. Quando esse automóvel sai de linha, e aí a desvalorização é enorme. Então, a primeira preocupação, o primeiro cuidado na aquisição de um automóvel usado é verificar se esse automóvel já não está muito próximo do fim de linha, né? Porque você vai perder o seu investimento. Aliás, não é investimento, vai perder o valor mesmo da compra desse bem, porque investimento não é mais, né? Então, você certamente, em qualquer hipótese, não vai conseguir mais recuperar o capital investido. Mas outra questão que o consumidor também deve tomar cuidado, buscar, é a seguinte, em relação a garantias, porque é muito comum a gente observar nessa concorrência aí, né, pela conquista do consumo nesse mercado, a empresa oferece garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tem alguns fabricantes oferecendo garantia até de 5 anos. Então ele faz lá uma campanha publicitária intensa na televisão dizendo que o automóvel tem garantia de 5 anos. Só que o consumidor deve verificar e buscar essa informação antes de adquirir, porque nós temos visto o seguinte: de fato, o fabricante oferece uma garantia de 5 anos, mas faz uma série de imposições do tipo que a revisão seja efetuada naquela rede credenciada. E quando o consumidor vai e leva efetivamente o veículo para fazer a revisão, se depara com a seguinte situação: o litro da lata de óleo, né, que custaria R$20 lá numa loja em São Cristóvão, sendo que é o mesmo óleo, na concessionária esse litro de óleo custa R$80, né? Uma peça eventual de desgaste comum, por exemplo, pastilha, né, que não é uma peça de reposição, é uma peça de desgaste, numa loja normal custa 10 ou 20% do valor cobrado na concessionária. Então, o consumidor não pode se deixar levar simplesmente pela promessa de garantia tão longa, 5 anos. Ele tem que observar se não está amarrado, condicionado essa garantia, a que a peça de substituição seja efetuada pela concessionária. Aliás, isso é uma preocupação muito grande e é objeto, inclusive, de uma ação civil pública discutindo, porque me parece que tem razão o Ministério Público entendendo que isso é uma venda condicionada, ou seja, chamada venda casada. Mas, de qualquer forma, o consumidor deve tomar muito cuidado na aquisição do seu automóvel usado, verificando em que condições se daria essa garantia, algumas longas, do tipo 5 anos.
Outra preocupação grande que o consumidor deve ter, aí no caso da aquisição de automóvel via financiamento, é verificar qual é a taxa de juros nesse financiamento, né? E porque a gente observa aí que o consumidor acaba pagando 4 até 5 vezes o valor do carro. Claro que no financiamento, né, o carro vai custar realmente muito mais caro, mas o consumidor deve buscar informação verificando qual é a taxa de juros desse financiamento. Outra colocação ainda em relação ao automóvel novo é a seguinte: observar se o consumidor, se você consumidor está adquirindo via um CDC, crédito direto ao consumidor, né, ou se é leasing, ou se é consórcio, né? Então, verificar exatamente qual é o contrato. Porque em se tratando de leasing, o consumidor deve saber o seguinte: a princípio, ele está pagando um valor, mas esse valor não é de aquisição, esse valor seria como se fosse locação. No leasing, o consumidor só tem a opção de compra ao final. Ou seja, aquilo que ele pagou a princípio como valor de locação pode ser transformado, convertido em valor da prestação. E aí o consumidor teria que fazer uma complementação para fazer a aquisição do automóvel. Sendo que o cuidado que eu quero dizer que o consumidor deve tomar é que tem muita loja dizendo que está vendendo ou que está oferecendo esse carro via leasing, mas na verdade esse contrato, embora tenha nome de leasing, na prática ele não é leasing, porque o consumidor já está efetuando a opção de compra desde o início. Então só tem nome de leasing, na verdade não é leasing. Na verdade, isso é um crédito direto ao consumidor. Então, tomar cuidado em verificar se você está adquirindo um carro via leasing, se é um crédito direto ao consumidor, e ainda temos a opção do consórcio. E o consórcio aí, claro que o consumidor deve ficar atento, se ele precisa do carro imediatamente, ele tem que analisar se ele tem condições de fazer cobertura no lance, porque, via de regra, ele só terá o carro mediante critérios de sorteio. Então, buscar informações de como funciona esse contrato. Em sendo consórcio, deixo claro que o consumidor deve buscar informação junto ao Banco Central, né, para ver se aquela empresa está efetivamente autorizada a operar um consórcio. Porque uma empresa só pode vender carro ou qualquer outro bem via consórcio mediante a autorização do Banco Central. Então, se você pretende adquirir um carro ou qualquer outro bem via consórcio, peça a informação, cadê o número de autorização do Banco Central para operar esse consórcio? Então, essas são dicas importantes aí em relação à aquisição de carros novos. Em relação a carros usados, os cuidados primeiro deve ser, os primeiros cuidados devem ser no sentido de verificar a documentação desse carro, né, a origem desse carro. Porque é muito comum a gente observar também o seguinte em relação ao carro usado, que o carro tem um aspecto muito bom, que o carro está muito bonito, mas esse carro pode ser um carro recuperado, ou seja, o chamado carro salvado. O que é isso? Alguma seguradora, por algum motivo, normalmente um sinistro, entendeu que aquele carro era perda total, alguém adquiriu aquele carro, fez lanternagem, pintura, recuperou o carro e recoloca esse carro no mercado. Qual é o problema disso? Saiba você, consumidor, quando você compra um carro recuperado, nenhuma seguradora fará seguro desse carro. Porque existe, entre elas, seguradoras, informações dos carros que foram entendidos como perda total. E nenhuma seguradora faz seguro de carro salvado. Então, você terá um problema. Gastou uma importância significativa e não tem como proteger numa seguradora, exatamente porque a rede, o sistema das seguradoras entende que aquele carro já foi dado como perda total e elas, seguradoras, não fazem mais seguro do automóvel, o que é um problema. Então, antes de adquirir um carro usado,
leve um mecânico, uma pessoa que entenda de carros, para observar se aquele carro não tem ali sinais de que foi emendado, recuperado, ou que não é mais original, porque você pode ter um problema. Claro que você tem até como questionar juridicamente esta agência, enfim, quem te vendeu o carro, mas claro que você vai ter o aborrecimento de um processo judicial para questionar isso e possivelmente ficar um tempo sem o carro. Então, é muito bom tomar cuidado antes de adquirir esse carro.